Opa, então, hoje vamos falar sobre a pré-história. A pré-história é o período, como o próprio nome está dizendo, é um período que vem antes da história, né? A história inicia-se em 4000 a.C. e antes deste período, então, o período da pré-história. A pré-história vai iniciar quando surge o ser humano, o homem como nós somos hoje, o Homo sapiens sapiens, o homem sabe que sabe, né? O homem inteligente, consciente, o homem pensante. Isso vai ocorrer em aproximadamente mais ou menos 35 mil anos antes de Cristo, quando a espécie Homo sapiens, então, ela surge e vai sobrepujar as outras espécies que existiam na época. O período da pré-história, ele está dividido em dois. O grande período da pré-história, ele é dividido em dois períodos. O primeiro período, que é o período paleolítico, ele vai de 35 mil a.C. até mais ou menos 12 mil a.C. É o maior período histórico, né, da evolução humana. E este momento, o homem consegue alguns avanços, né, uma evolução na sua maneira de agir, de pensar e de ser como pessoa. É nesse momento que o homem vai descobrir o fogo. Claro que tudo que se dá de avanço entre o ser humano é na observação da natureza e no meio em que ele está inserido. Então, lógico que no princípio ele não sabia fazer o fogo, mas ele via, muito provavelmente em épocas de seca, de calor intenso, né, a autocombustão da natureza, ou até mesmo quando um trovão, um raio caía na savana africana e ali, ao invés, né, antes de chover, aquilo ali pegava fogo. Então, nesse momento, o homem consegue observar, e é lógico, ele vai lá provavelmente e meteu o dedo para saber como é que era. Ele se queimou. Então, ele percebeu que aquilo ali machucava, que aquilo ali aquecia e aquilo ali iluminava. Com essas observações, ele consegue, então, criar várias utilizações para o fogo, né? Ele vai usar o fogo para iluminar a noite, porque até então ele vivia numa escuridão extrema e eles se abrigavam nas cavernas, né? Eles andavam em bandos. O homem, nesse momento, ele é nômade e ele se une em bandos, porque se ele andasse sozinho pela savana africana, ele seria fatalmente caçado pelos grandes animais. Então ele acaba ele se refugia nas cavernas para passar a noite, e o fogo vai auxiliar bastante eles. E a outra utilização do fogo era para se aquecer, né, no frio. Então o homem aos poucos, né, começa a descobrir as utilidades do fogo, que vai melhorar muito a qualidade de vida dele naquele momento. E mais adiante ele vai utilizar o fogo para a fabricação de utensílios, né? Utensílios de barro, vasilhames, né, ferramentas e tudo mais. Nesse período da pré-história, né, do Paleolítico, então, recapitulando, o homem era nômade, né? Ele não tinha residência fixa, ele não estava preso a um local, ele ficava naquele local enquanto tinha água e comida. No momento que não tinha mais água e comida, eles procuravam outro local para viver, né? E ele andava em bandos, porque não poderia se dar o luxo de andar sozinho, senão ele seria caçado pelos animais. E ele descobre o fogo, então, né, a princípio ele usa para iluminar a noite, para se aquecer e para a fabricação de objetos. Nem todos os bandos, né, os grupos, eles sabiam fazer o fogo. Isso é um processo lento que vai demorar um bom tempo. Mas aos poucos, alguns grupos vão começar a aprender a fazer o fogo. E aqueles que não sabiam fabricar o fogo, quando eles conseguiam uma chama, eles mantinham aquela chama acesa. Eles destinavam um membro do grupo para manter o fogo aceso. O fogo não poderia apagar. Quando o fogo apagava, ele procurava então outra chama, ou um processo natural, ou eles procuravam um grupo que já tinha um fogo, e aí eles lutavam pela posse do fogo.
é o que a gente chama de a Guerra do Fogo, né? É que esses grupos lutavam para manter o fogo entre si. Então, esse momento é um momento de aprendizado, de evolução, né, da espécie humana. O homem aos poucos começa a fabricar utensílios, ferramentas e armas de maneira bem rústica, né, lascando pedras, e aí se dá também o nome desse período, que é período paleolítico ou período da pedra lascada, né, que ele começa a fabricação dos seus equipamentos. Ele começa a caçar, então ele vivia da caça, da pesca, da coleta de frutas e verduras, né, frutos e raízes, quer dizer, né, e também ele observando os animais, comendo carne, ele vai a princípio a dieta dele era frutos e raízes, depois ele começa a comer carniça, né, e mais adiante ele começa a caçar. Então, através da alimentação se tornando cada vez mais rica, principalmente com a entrada da carne no seu menu, ele vai começar a desenvolver o seu cérebro, né? E vai se dar uma evolução gradual, né? Ele vai começar a se diferenciar das outras espécies, né, de animais. Então, o período paleolítico tem essas características e ele vai durar até mais ou menos 12.000 a.C., quando aí o homem vai descobrir o fogo. Mas aí será um outro vídeo. Então, até lá, nosso próximo encontro, né, que eu pretendo falar sobre o período neolítico, que é a sequência, né, da pré-história, né? Muito obrigado pela atenção. Dê um like nesse vídeo se você gostou, se você acha que tem utilidade para você, que é, né, uma forma curiosa e tudo mais. E se inscreva-se no canal para receber, né, sinalizações de novos vídeos. Muito obrigado.